Hi guys, good afternoon. How are? I'm fine. And you? Olá, meus queridos, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Tenhamos uma boa tarde. Na aula de hoje, nós vamos nos aprofundarmos no extra classe, tá? No past time clauses, tá? No qual nós vamos ver esse tempo do passado e as suas cláusulas, que nada mais é do que as suas estruturas, tá? Dentro do contexto do tempo verbal no passado. Portanto, open your book, page 6 is class, ok? Abram seus livros, por favor, na página 6 do extra classe, no qual nós vamos nos nortearmos na página onde tem aí past time clause, tá? Então, nós vamos ver o tempo, tá? Que pode indicar essa ordem dos eventos, né, aí propostos. Nós temos aí duas sentenças, as quais elas têm dois eventos, tá? Elas são sequenciados por vírgula, tá? Então, nós temos a primeira e a segunda cláusula. Nós podemos usar esse tempo verbal na primeira sentença fazendo a utilização aí do como, tá? Que no caso é a vírgula. Então, ela é necessária, tá? Já aí no segundo tempo, na cláusula segunda, não é necessário o como, tá? Você pode seguir com a informação. You understand? Estão entendendo? Agora, como vocês podem bem observar, nós temos as times e words, que são as palavrinhas que elas vão estar indicando esse tempo dentro aí das sentenças, das clauses, no qual nós temos aí after, before, when, is, soon, is e until, ok? Onde nós vamos ter depois, antes, quando, tá? Então, essa noção de tempo, através das times words, tá? Ela faz com que esses eventos, tá? Eles sejam introduzidos de primeira ou de segunda situação. Então, para cada um deles, nós vamos ver a relação, tá? De tempo proposta por cada um deles, dentro da frase. E como eu falei a vocês, né, desde o início, nosso extra classe, ele é voltado para os conteúdos já estudados por nós do início do ano até agora. E agora eu gostaria de pedir a vocês que voltassem ao início do livro, na page 10, ok? Na página 10 do livro de vocês, onde consta a foto aí. Onde tem o grammar simple past tense, que no caso é o tempo verbal, tá? Do passado simples, o qual nós estamos estudando. Então, nós temos aí use to be, tá? O uso do verbo to be. Por que o verbo to be? Teacher. E os demais verbos também, tá bom? Eles passam para o passado simples, só que com algumas alterações. E o verbo be, ele se apresenta aí, tá? Em primeira situação, pois o mesmo é a base, tá? Da língua inglesa, é o verbo to be. Ele se apresenta aí como afirmativo, negativo, question, né? Que são as formas interrogativas, e short answers, que são as respostas curtas, ok? Então, vamos lá. Nós temos para I, he, she e it, nós usamos o was. Por quê? Porque ele é utilizado para o singular. Então, eu estava, ela estava, ele ou ela, né, para coisas, objetos, seres animados, estava. Já o were, ele é utilizado, tá, para situações, sentenças, cláusulas onde as mesmas estão no plural. Então, eu uso you, were e they, ok? Aí nós seguimos, né, com a forma negativa. Se eu vou falar que eu estava na escola, I was at school, eu estava na escola. Se eu vou falar que eu não estava na escola, I was not at school, eu não estava na escola. E se eu vou interrogar, tá? Para negar, eu coloco was ou were junto à partícula not. E se eu vou interrogar, eu coloco was ou were antes do sujeito, sigo com o meu complemento, tá? E o ponto de interrogação. Was I at school? Eu estava na escola, certo? E para respostas curtas, yes ou no, tá? O sujeito e a partícula de negação ou afirmação was ou were, ok?
Aí nós chegamos então ao for verbs, né, que são outros verbos, afirmando, negando e interrogando e com respostas curtas. Nós temos aí o verbo played e o verbo went, né? Então nós vamos observar a descrição de cada um deles, certo? No qual, para afirmar, eu uso o sujeito, o verbo e as partículas respectivas, tá? Para indicar esse tempo verbal no passado. Para, ao invés de do or does, tá? Na forma negativa, para alguns verbos, nós utilizamos o didn't, tá? O didn't, I didn't play, para negar. Eu não jogo, eu não toco e eu não brinco. I didn't go, eu não vou. No question word, a mesma situação. Coloco o did à frente, tá? E vou fazer o uso primeiro do question word. O que são esses question word? Por exemplo, tem aí o what, tá? Que é o verbo que. Nós usamos aí o did, tá? O sujeito ou subject pronouns I, you, he, she, it, tá? O we e they. E o verbo na sequência. Então, como exemplo da frase, what did you do, tá? O que você fez? Então, nós temos aí a seguinte frase. E para respostas curtas, yes ou no, sujeito e o did or did not, ok? Na sequência, nós vamos usar as formas diferentes para diferenciar, né? Nós temos aí a nossa classificação dos verbos, né? Nós temos regular verbs, aqueles que seguem regras, e os irregular verbs, aqueles que não seguem regras, mas eles nos norteiam, né? Através de algumas observações que nós devemos fazer, que irão nos auxiliar, ok? Então, para os verbos regulares, no passado, eu tenho a partícula de adicionamento, de, ed, or, ed, ok? Então, vamos compreender na prática. Nós temos aí de, né, no qual ele terminou em e, eu acrescento de. O verbo danced, né, terminou em e, eu acrescento de. O present, né, ele não tem terminação, mas a regra dele é de. E tem os verbos, por exemplo, né, play, y precedido de uma vogal, eu acrescento ed. Y precedido de uma consoante, como no verbo try, troco o y por i e acrescento ied, fica tried, né? E nós seguimos com essas modificações segundo as terminações dos verbos. O verbo terminado em ss, kiss, né? O verbo beijar fica kissed, né? O verbo, por exemplo, watch, assistir, terminado em ch, eu acrescento ed. Diferentemente dessas regrinhas, quando o verbo tem terminações, tá? Os verbos irregulares, nós só sabemos eles através do processo de estudo, memorizando, para que nós venhamos aprendê-los, certo? Algumas situações que nos norteiam: uniforme, biforme e triforme, tá? Que são as formas das quais os verbos se apresentam. Se ele se apresenta de uma única forma em todos os tempos verbais, ele é uniforme, como o verbo cut, cortar. Se ele se apresenta de duas formas, como o verbo become, tá? Irregular, ele é biforme. E se ele se apresenta de três formas, como o verbo be, tá? Ele é triforme. Nós chegamos à nossa nota, né, no qual ele traz aí a utilização dos verbos no infinitivo, né, informação, no simple past e o past participam. Né? Entre outras palavras, esses três tempos verbais formamos qualquer outro, ou seja, nos verbos regulares, ao simple past e o past participa, porque ele tem a mesma forma, ou seja, base form, more ed, né, a forma base junto à partícula ed, o adicionamento. Já no plus, ele fala um pouquinho mais, né, do simple past uses, né, nós usamos o simple past para expressar essas ações, tá, específicas, onde o tempo da mesma se encontra no passado. Nós temos aí o example, tá, aí a seguir. Depois, nós vamos estar vendo as formas, tá, irregular, as diferenças.
Por exemplo, nós temos aí no past base form, né, que é onde se apresenta no infinitivo, to be, por exemplo. No past participle fica was e were. No past simple, sorry, was e were. E no past participle fica been, tá? Então, a partir daí, vocês já observam que a transformação do verbo to be dentro aí dos tempos verbais de forma diferente. Então, por isso que o mesmo, ele é triforme, ok? Então, por hoje é só, meus queridos. Espero que vocês tenham compreendido. Good studies, tá? Bons estudos. Bye, bye. See you later.